Olá, pessoal, que prazer estar aqui pelo canal do GG Concursos no YouTube para trazer 5 questões de direitos humanos. Professora Mônica Pires, para te dar aí algumas dicas de questões mais recorrentes nos concursos. Trouxe de diversas áreas aí questões para a gente dar uma olhada nesse videozinho aí de 30 minutinhos e que pode te salvar, pode te dar uma questão que seja aquela questão decisiva para tu conquistar aí a tua vaga. Então, se tu não é aluno do GG, se tu não segue lá o GG Concursos no YouTube, já te inscreve e para ficar por dentro de novidades e de material também, de dicas. Nós vamos ter alguns vídeos também de como estudar, como manter o foco nos estudos. Então, tem coisa muito interessante na página do GG Concursos. Eu recomendo. Deixa ali o teu comentário se tu gostou deste vídeo lá no finalzinho e segue, né? Para tu tá sempre aí por dentro dos materiais que a gente vem trazendo para vocês. Certo? Eu vou compartilhar com vocês aqui o meu material. 5 questões, então, de direitos humanos para nós vermos. Qual a primeira aqui que eu trouxe para vocês? A primeira questão que eu trouxe, tá aí tudo com uma letra miudinha para ficar todas as alternativas em um mesmo slide, para não confundir, metade num slide, metade no outro, fica ruim. Vamos lá então. Uma questão de 2024 da FGV, uma banca que costuma cobrar muito, às vezes trazer textos muito longos. O que a FGV perguntou? Declaração Universal de Direitos Humanos. Quase todo concurso, independente da área, traz uma questão a respeito da Declaração Universal de Direitos Humanos. Principal documento aí, marco histórico pós-Segunda Guerra Mundial dos direitos humanos, que trouxe aí a universalidade dos direitos humanos, a ideia de respeito à dignidade da pessoa humana. Vamos ver o que a FGV perguntou lá agora em 2024. A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas há 75 anos e delineia a proteção universal dos direitos humanos básicos. Sobre este marco, assinale a afirmativa correta. Alternativa A. A DUDH, para simplificar, tem observância obrigatória pelos estados signatários, determinando nos seus dispositivos as sanções aplicáveis no caso de seu descumprimento. Errada. A Declaração Universal é uma enumeração de direitos. Ela veio através de uma resolução, ela foi editada através de uma resolução da ONU. Não é um tratado, não é uma convenção, portanto, não traz sanções pelo descumprimento. Ela não tem força obrigatória, não tem força cogente, não tem força vinculante, como se diz. Então, essa aí tu já descarta de primeiro. B. A Declaração Universal, ou DUDH, apresenta ideais e princípios que norteiam os instrumentos internacionais subsequentes, ou seja, que sucederam a DUDH, além de inspirar constituições e normas infraconstitucionais de diversos estados partes. Quem sabe é esta? A DUDH-C. A DUDH é
considerada um tratado, já que estas normativas são atos firmados por diversos estados. Errado, né? A DUDH não, ela é uma declaração, ela não é um tratado. A declaração em conjunto com o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e seus 2 protocolos opcionais e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e seu protocolo opcional formam a chamada Carta Interamericana dos Direitos Humanos. Qual é o erro? Onde está o erro aí? Carta Interamericana. Não, é a Carta Internacional, porque o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais são documentos internacionais da ONU. E juntamente com a DUDH, mais os protocolos dos 2 pactos, formam a chamada Carta Internacional de Direitos Humanos. Estes 3 só caem muito em prova e é uma questão muito fácil de tu memorizar. Então não é, né? E olha, então não pode ser a Carta Interamericana, porque a Carta Interamericana seria um instrumento aqui da Organização dos Estados Americanos. E os 2 pactos e mais a DUDH são instrumentos normativos oriundos da ONU, certo? Então, tu já sabe que essa aí não está correta por este motivo. E a Convenção Internacional dos Direitos Civis e Políticos, além da Convenção Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, revogaram as normas previstas na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ainda que constasse o nome correto, né, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, a questão estaria errada, porque diz que revogaram aquilo que está previsto na declaração, e não é. Os 2 pactos deram continuidade, ou seja, eles foram criados exatamente para instituir com força cogente aquilo que estava declarado na DUDH. Portanto, aqui, pessoal, a nossa alternativa correta é a alternativa B. A Declaração Universal dos Direitos Humanos apresenta ideais e princípios que norteiam os instrumentos internacionais subsequentes, além de inspirar as diversas constituições. Então, ela serviu de inspiração para as diversas constituições aí pelo mundo. Se nós olharmos o nosso artigo 5º dos direitos e garantias fundamentais da nossa Constituição, é muito parecido com aquilo que a gente vê ali na Declaração Universal dos Direitos elencados na Declaração Universal de Direitos Humanos. Para te ajudar a memorizar, barbadinha, esse organograma aí, com um resuminho do que é mais importante tu saber em termos de Declaração Universal de Direitos Humanos. Ela é de 1948. Qual o momento histórico pós Segunda Guerra Mundial? E depois, ela é fruto de uma resolução da ONU e não é um tratado ou uma convenção onde passa por todos aqueles ritos para aprovação de um tratado internacional, certo? Então, ela é uma mera declaração e que ela é oriunda de uma resolução, de uma resolução da ONU, que é o quê? Da Assembleia Geral da ONU.
Então ela não tem força cogente, ela não vinculou os estados partes, ela não traz sanções. Toda questão que trouxer muito detalhe em relação àquele direito estabelecido normalmente está errado. Eles costumam, inclusive, as bancas, misturar assuntos, algumas partes da nossa Constituição com aquilo que está previsto na nossa declaração, tá certo? Então, mais ali na outra bolinha aqui que eu trouxe, DUDH mais os 2 pactos e os protocolos formam a Carta Internacional de Direitos Humanos. Não esquecendo, ONU é um organismo internacional, mundial, que faz parte do sistema internacional de proteção aos direitos humanos. Então não poderia ser uma carta interamericana, porque para ser a carta interamericana seria uma carta da OEA. Então, cuidado com uma questão neste sentido. Revisão, a ADU-DH trouxe então um novo entendimento a respeito de soberania do Estado. Coloquei ali para vocês, costuma cair em prova isso aí. Revisão da noção tradicional de soberania. Por quê? Ela trouxe que os direitos humanos são universais. Então, quando houver a violação de um direito, é de interesse também da esfera internacional. Então, não só ali do território, dos limites do território de um país. Dignidade da pessoa humana é o eixo valorativo de toda a nossa declaração, certo, gente? Ainda não traz direitos de terceira geração. A gente vai ver que a DUDH vai trazer direitos de primeira e segunda geração. Direitos de primeira geração, as liberdades, os direitos individuais. Direitos de segunda geração, os direitos sociais. E os direitos de terceira geração ou dimensão, que são aqueles direitos de fraternidade, aqueles direitos de que quando o ser humano começa a evoluir em termos de direitos humanos e ele começa a ver que existem direitos que interessam a uma coletividade, não só ao indivíduo. Portanto, esses direitos que derivam da solidariedade, daquele pensamento, daquele respeito com o direito do outro, nós chamamos direitos de terceira geração. Então, os direitos de fraternidade. A DUDH não traz no seu texto elencados os direitos desta dimensão, mas ela já traz ali a ideia de que é dever de todos o direito de fraternidade. Então, só um resuminho aí a respeito da DUDH. Vamos lá, que nós só temos 30 minutos neste vídeo para passar 5 questões. Outra questão de 2024, que vai dizer: a instituição judiciária autônoma que possui a responsabilidade em aplicar a interpretação da Convenção Americana dos Direitos Humanos, quando eu falo em organização americana dos direitos humanos, quando nós estamos falando ali de Convenção Interamericana de Direitos Humanos, nós falamos em Organização dos Estados Americanos, nós estamos falando do Sistema Regional de Proteção aos Direitos Humanos, que é da OEA, a Organização dos Estados Americanos. E nós temos dentro da OEA 2 organismos importantíssimos para promover e para interpretar aquilo que está pactuado lá na Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, que é o nosso Pacto de São José da Costa Rica. Qual é esse organismo? A Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos? Não. A Corte Interamericana dos Direitos Humanos? A Comissão Interamericana de Direitos Humanos ou a Suprema Corte dos Estados Americanos?
os dois aqui que poderiam te trazer alguma dúvida. A Corte e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que são dois órgãos da Organização dos Estados Americanos e que estão previstos lá no Pacto de São José da Costa Rica ou Convenção Americana de Direitos Humanos. Mas, segundo ali a convenção, o organismo que tem a competência para interpretar, para julgar todas as violações de direitos humanos que estão lá pactuados é a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Certo, gente? Então, portanto, aqui é a nossa alternativa B, a correta. Corte Interamericana de Direitos Humanos. E por que não pode ser a comissão? A comissão, ela vai ter uma função mais administrativa. Ela vai promover, ela vai cobrar dos estados relatórios e só ali, quando ela não conseguir resolver, persistir a violação, aquilo que está lá pactuado, é que ela vai encaminhar para a corte. E aqui a gente não pode se estender muito, mas eu trouxe aqui um quadrinho que faz essa diferença entre aquilo que prevê qual a competência, qual a formação, qual a natureza jurídica da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Dois órgãos lá da OEA, que é o organismo aqui regional que promove e que e tenta, né, divulgar os direitos humanos aqui no nosso nos países, né, que fazem ali os estados partes da Organização dos Estados Americanos e que o Brasil é um deles, certo, gente? Então eu trouxe aqui esse quadrinho para vocês darem uma olhada e tá ali, ó, a natureza, então, da comissão é mais administrativa. Ela vai promover a observância dos direitos humanos, está lá no artigo 41, né, e vai tentar solucionar esses conflitos quando tem ali uma denúncia de violação aos direitos humanos. E a corte é um órgão jurisdicional, né? Então, ele vai julgar essas violações cometidas pelos estados partes, né? Então, ele tem também um duplo caráter. Por quê? Porque ela também vai funcionar a corte como um órgão consultivo a respeito daquilo que está pactuado lá na Convenção Americana sobre Direitos Humanos, certo? Então eu trouxe aqui para vocês este quadrinho, já dou ali umas dicas ali de que no Brasil o Pacto de São José da Costa Rica só foi promulgado lá pelo decreto 678, lá em 1992, pós-ditadura militar, em razão de que o Pacto de São José da Costa Rica vai ter vários direitos estabelecidos ali, principalmente em relação à prisão, né? Por que nós temos hoje ali a nossa audiência de custódia? Porque diz lá no Pacto de São José da Costa Rica que uma pessoa uma pessoa presa em flagrante, ela não deve demorar muito para ser apresentada perante um juiz. Certo, gente? Então, fica aí essa dica, então, de uma outra questão que traga as diferenças entre a Comissão e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. É uma das coisas que mais cai em relação à Convenção Americana de Direitos Humanos ou Pacto de São José da Costa Rica, principalmente em concursos da área policial, por motivos óbvios. Nossa terceira questão que eu trago como uma das recorrentes de direitos humanos nos concursos. Também, ali, essa é uma questão já ainda de 2022, e que é sobre a Convenção contra a Tortura e outras penas ou tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes ali, que também foi incorporada ao nosso ordenamento jurídico somente em 1991, também pós-período da ditadura militar. A Convenção
em apreço prevê 4 elementos definidores do conceito de tortura: natureza do ato, dolo do torturador, finalidade e envolvimento direto ou indireto de um agente público. B. Atos omissivos do agente público não podem configurar tortura. O que é atos omissivos? Aquele agente que se omitiu de evitar um ato de tortura. C. A negligência pode configurar tortura praticada pelo agente público. O que é negligência? É culpa. Vamos analisar melhor isso aí. Para se configurar a tortura, deve haver, no mínimo, o consentimento ou a aquiescência do agente público, não bastando para tal a instigação. E será considerada legal a tortura cuja finalidade esteja estritamente ligada à obtenção de confissão ou informação, não comportando situações como a discriminação. Então, gente, aqui já tem várias que, ainda que tu não saiba muita coisa a respeito do tema, tu já consegue ir eliminando, né? Tudo bem, ali vamos supor que tu não saiba os elementos, porque note que está falando segundo a doutrina. Mas vamos ver o B, atos omissivos. Não, o agente público não pode se omitir do seu dever. Então é tortura. C, negligência. Não se pune a tortura sem dolo. D, para configurar a tortura deve haver no mínimo consentimento ou aquiescência do agente, não bastando para tal instigação. Não, a instigação também é punida. E, será considerada legal a tortura, né? Ou não comportando situações como a discriminação para obtenção de confissão e informação? Não se admite tortura. Lembrem, a pessoa não ser torturado, não tortura, não tem nenhum tipo de exceção. Cuidado, é sempre absoluto essa característica de direitos humanos, que a pessoa não ser torturada, não ser submetida à tortura. Portanto, o que nos sobrou? Só a letra A. Ainda que tu não saiba estes elementos que a doutrina traz a respeito do conceito de tortura, tu iria por eliminação. Olha só um esqueminha que eu trouxe para vocês aqui. Então, a gente já disse, né, que é o A, né? Então, a letra A. Nós temos o conceito de tortura internacional, que é o conceito que está lá na Convenção contra a Tortura, gente. Mas nós temos também uma lei aqui no Brasil que define tortura. Então, tem que cuidar muito quando a prova fizer uma questão a respeito de conceito de tortura. Em primeiro lugar, na lei brasileira, qualquer pessoa pode ser o agente ali, o autor do crime de tortura. Nós temos mulheres, nós temos homens presos que não são agentes públicos e que cometeram o crime de tortura no Brasil. Então, não necessariamente precisa ser um agente público. Porém, pela lei, pela Convenção contra a Tortura e outras penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes, da ONU, é uma convenção internacional que faz parte do nosso sistema global de proteção aos direitos humanos. O que é tortura? Então, é ali, ó, a existência de 4 elementos, eu trouxe aqui para vocês, segundo a doutrina, a natureza do ato. Então, precisa ser uma ação omissiva ou comissiva, ou seja, por ação ou por omissão. Dolo
do torturador, ou seja, não se pune a tortura por culpa. Tem que ter a intenção de cometer aquela dor, aquele sofrimento. Finalidade, né? Então tem que ter um objetivo que já está ali no conceito. E o que mais? O envolvimento de um agente público, segundo a convenção. Então, são coisas para tu ficar bem atento. Conceito de tortura: impor a alguém dor ou sofrimentos agudos, físicos ou psicológicos. Não esqueçam, cuidado com as questões, que existe também a tortura psicológica. Vocês fiquem bem atentos a respeito disso. Ainda, motivos diversos, né? Obter informação. Então, tem que ter uma finalidade, tirar uma confissão da pessoa, castigar, intimidar, coagir, por discriminação. Vejam que nós tivemos ali, não configurando tortura quando é caso de discriminação. Não, configura, está lá no conceito de tortura, certo? Então, e outra, então, não esqueçam disso também. Para a Convenção contra a Tortura é um crime próprio, tem que ser o agente servidor público, certo? Então, aqui está um resumão aqui a respeito de tortura para vocês estudarem isso aí. Vamos lá. 4. Os tratados e convenções internacionais, outro assunto muito recorrente a respeito dos tratados internacionais. Qual a hierarquia dos tratados internacionais de direitos humanos? Como os tratados de direitos humanos estão na nossa Constituição Federal? É um assunto também que cai muito. Também aqui, 2024, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, ou seja, Câmara dos Deputados e Senado Federal, em 2 turnos de votação por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às normas constitucionais originárias, súmulas vinculantes, leis ordinárias, leis complementares e as alternativas. Serão equivalentes a emendas constitucionais, segundo o artigo 5º, parágrafo 3º da nossa Constituição Federal. Diz exatamente isso aí que está no enunciado da questão. Texto literal da lei, certo? Então, olha aqui, nós temos 2 formas de incorporação de um tratado internacional ao nosso ordenamento jurídico. Se é um tratado de direitos humanos e que não foi aprovado desta forma que está ali no artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, ele vai ser considerado, vai ter uma hierarquia constitucional, segundo o STF, de norma supralegal. Mas, se foi aprovado ali da primeira forma ali, que é do artigo 5º, parágrafo 3º, ou seja, eles foram aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos de votação, por 3/5 dos votos dos respectivos, eles terão a equivalência, eles terão o status de emenda constitucional. Portanto, no topo da pirâmide representativa da legislação brasileira, nós temos lá no topo a Constituição Federal e os tratados de direitos humanos que foram aprovados desta forma. Logo abaixo, mas acima das demais legislações, nós temos os tratados internacionais, os demais tratados internacionais de direitos humanos, de que o Brasil é signatário. E segundo o STF, recebem uma hierarquia, então eles estão acima das demais legislações, mas estão abaixo do status ali da Constituição. Então eles recebem a denominação de norma supralegal, certo? Então, cuidado que isso aí também costuma cair em prova. Vamos lá!
Nossa última questãozinha desses nossos 30 minutinhos de vídeo. Em relação à legislação e aos direitos humanos no Brasil, a Constituição Federal de 1988 determina que os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros serão equivalentes às emendas constitucionais. Perfeito, que nós vemos agora. São tratados de direitos humanos com este status aqui no Brasil, que tem status de emenda constitucional. Qual das alternativas? Gente, olha que barbada. Declaração Universal não é convenção. Já corto. B. A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e a Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância. C. A Declaração Universal. Já corto, porque Declaração Universal não é uma convenção. D. A Convenção Relativa à Proteção das Crianças e à Cooperação em Matéria de adoção internacional e o Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos. Pensem, a emenda constitucional, gente, é pós-Constituição e o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos é muito anterior à nossa Constituição. Então não poderia ser. A gente também tem que fazer essa análise para a gente não sair decorando tudo. E Convenção sobre os Direitos da Criança e o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa. Meu Deus. Gente, essa é uma barbadinha. Ainda que tu não saiba, tu poderia até ficar em dúvida aí, de repente, entre duas. Mas a nossa questão aqui é a B. E por que eu trago aqui esta questãozinha para vocês? Porque eu quero aqui, ó, tratados incorporados pelo Brasil desta forma, na forma do rito qualificado ali que está no artigo 5º, parágrafo 3º. Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, o Protocolo Facultativo, Tratado de Marrakech, que é a respeito da publicação de obras para pessoas cegas ou com deficiência visual. E o quarto, gente, a Convenção Interamericana. Olha só, daqui ó, também do nosso sistema regional de proteção aos direitos humanos. Por que eu fiz questão de trazer isso aqui para vocês? Porque este tratado foi incorporado desta forma ao nosso ordenamento jurídico em 2022. Antes eram 3, né? E o último tinha sido ali de 2018. E esse de 2022. Portanto, pode sim cair na tua prova. Tanto é que veio já numa questão ali de 2023, certo? Então tá ali o gabarito e todas as questões. Pessoal, é muito bom fazer esses videozinhos de 30 minutos com assuntos aí para te ajudar. Não menosprezem direitos humanos. Pode ser a tua salvação, a tua tão sonhada vaga para ir lá e vibrar com o teu nome na lista de aprovados. Então, se gostou desse vídeo, deixa ali o teu like, deixa então o teu comentário e sugere, quem sabe lá, então no YouTube ali do GG, sugere os assuntos que tu gostaria de ter aí, que a gente trouxesse mais nestes nossos videozinhos aí de 30 minutos. Não te esquece, deixa teu comentário e já te inscreve no canal do GG. Beijo da Prof! Fiquem com Deus, até o nosso próximo vídeo de 30 minutos.